Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela. Que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor por mais um dia. Mais um dia que o Senhor nos fortaleceu. O Senhor vem com a bondade dele, com a misericórdia que dura para sempre, né? E com a força e a alegria do Senhor, que é a nossa força, todos os dias. Então o Senhor é bom. Por mais das lutas, das dificuldades, a gente está com alegria no coração e transbordando. Glória a Deus. Hoje eu quero ministrar uma palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 10, que fala sobre os tesouros espirituais em potes de barro. Diz assim a palavra: porém nós que temos esse tesouro espirituais, somos como pote de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Os frutos do Espírito Santo, a graça de Deus, né? Que age em nossas vidas, porque o nosso corpo, esse corpo de carne aqui, não tem força para nada, não presta de nada, né? Que Deus está fazendo? Ele está o que? Moldando o pote de barro, para que a graça dele possa estar em nós, né? Porque não dá para a graça habitar um corpo sujo. O corpo sujo tem que ter a purificação, né, dos pecados, né? E Jesus Cristo, ele vai fazendo esse trabalhar dentro de nós, dentro, né? E vai moldando conforme a vontade de Deus. Deus vai transformando, porque o Evangelho de Cristo é o que? Transformação. Então ele pega o pote de barro quebrado e ele faz tudo novo, para que a graça venha, né? A graça venha e transborde sobre as pessoas através da palavra, poderes, né? Cura, libertação. Entenda que esse poder não é nosso. Isso não é de nós, não é nosso. Ah, é meu, eu. Não. É bem de Deus, né? Poder de Deus. É tudo de Deus. Então, a graça é que nos fortalece. A graça é que nos ajuda todos os dias. Momentos difíceis, momentos de luta, guerra. Nós, olha o que diz essa palavra, né? Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas não ficamos desamparados. Temos muitos inimigos, mas não nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Olha que palavra linda. Às vezes a gente está aflito, a gente está com aquela angústia. E a gente vai aonde? No Senhor. Porque a palavra fala, aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Então aquele que confia em Deus, que busca em Deus, né, tudo, Deus, ele renova, Deus, ele levanta. Nós nunca ficamos abatidos e nunca derrotados, né? Deus sempre nos levanta, nos ergue, dá uma reviravolta. E a gente não cai, porque Deus está sustentando, é a graça, né? Porque nenhum ser humano carnal consegue suportar, né, processos, uma vida, uma fase de vale, né? Só com a graça de Deus, só com a graça. Então, às vezes você fala, cara, não tô aguentando mais, mas não é sobre você, né? É sobre o que está em você, é sobre a graça de Deus. Então aguenta, sim, porque é sobre Deus. A gente sempre tem que pensar que o poder de Deus é ilimitado, né? Sobre o nosso corpo. Eu já várias vezes me superei comigo mesmo, em vários desafios que o Espírito Santo me deu. Eu falo, cara, na minha visão, na carne, isso que o Senhor tá pedindo, eu não vou conseguir. Eu não consigo. Mas o que eu fiz? Não, mas eu tenho que crer no quê? No poder de Deus, né? Porque eu sou um pote de barro, né? E a graça que tá dentro de mim, que é poderosa, né?
A graça que é poderosa, a graça consegue. Então eu falo, não, se conseguiu, eu vou conseguir também. Então eu conseguia e eu falava, cara, não é sobre mim, entende? Não é sobre mim. Então eu nunca posso limitar quando eu tô com a graça de Deus. Não se limite, né? Às vezes você se limita. Não, aqui eu não consigo. Não, aqui é muito pra mim. Não, não é sobre você. Você tem que deixar o quê? Diminuir a sua carne. Diminui a carne, deixa a graça prevalecer. Espírito come, espírito não. Então jejua, deixa o espírito prevalecer, você vai ver que você vai superar os seus limites. Desafios você vai conseguir passar, porque a graça é poderosa, ela sustenta, ela fortalece, ela renova, ela levanta, ela protege. Eu já passei, olha, coisas surpreendentes que eu nunca imaginei que eu poderia conseguir, que eu poderia suportar. É isso que eu falo, Senhor, se fazer isso eu não vou conseguir, eu não vou suportar. Depois, quando eu levanto da oração, parece que vira uma chave e eu falo, caramba, eu vou conseguir suportar. Porque não é sobre mim, é sobre a graça. E a graça de Deus é poderosa. Então não se coloque limites, né? Supere, sabe, seus limites. Coloque confiança no Senhor, na graça. Fala, não, eu pelas minhas forças eu não consigo, mas eu vou crer, vou ter fé em Deus. E o Senhor vai na frente. Sempre a gente tem que colocar Deus à frente de tudo que a gente faz. Por isso que às vezes a gente tá mal, por alguma coisa, aflito, com medo de alguma coisa, receoso. A gente tem que buscar na oração, Senhor. A minha carne tá com medo, tá com isso, tá com aquilo. Mas eu sei que o poder da graça pode me fortalecer a ponto, né, de eu conseguir suportar. Então me ajuda, sabe, se humilha aos pés do Senhor. A gente não fica desamparado. Todos podem nos odiar, mas na hora que a gente ora, tem alguém nos ouvindo, tem alguém nos amando, tem alguém derramando graça, poder, alegria. Quando a palavra fala que temos muitos inimigos, mas não nos falta um amigo. A gente só precisa de Jesus, a gente só precisa do Espírito Santo, né? A gente não precisa de ter um monte de gente, né? Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. As pessoas tentam nos destruir. Mas não adianta, quem tem a graça de Deus fica forte, não cai, né? Não cai, porque o Espírito Santo é poderoso demais, né? Não é qualquer levante, qualquer gritinho que vai nos abalar, não. Glória a Deus. Versículo 10 diz assim: levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Então, o que acontece quando a palavra fala, né, a morte de Jesus? Porque Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, então todos os pecados foi, né, sobre ele, e Deus ali crucificando, né, e nossos pecados somos perdoados agora a partir do sangue dele. Então, quando o sangue dele vem sobre nós, começa a purificação, né? Então, a gente morre com Cristo, com os nossos pecados, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Qual que é a vida, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade. Então, esses frutos aqui, só quem tem a graça, né? A graça de porque a carne não tem paciência, a carne não tem paz, a carne não tem alegria dentro do coração. A carne não tem amor e não tem bondade e nem fidelidade. Então, os frutos do Espírito é a vida, que gera vida em nós, né? Por isso que a gente vai morrer aos poucos. O nosso eu morre
para que a vida de Cristo seja vista em nós, que a gente, né, a luz de Cristo, né, a gente mostre a luz de Cristo em nós, através do fruto do Espírito, que isso aqui nem forçando a carne consegue fazer. Vai forçar amor, alegria, não tem como. Isso é só a graça de Deus, a luz. Então, para que a luz seja vista de nós, a gente tem que mortificar a nossa carne, tirar o nosso eu, matar o nosso eu, buscar libertação, né? Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20 diz assim: pois quanto à lei estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz, assim já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, quando ele fala que assim já não sou eu, mas quem vive, né? Porque o eu dele morreu, né? Ele foi passando pelos processos e o eu dele, o próprio eu, o egoísmo, né? A raiva, a falta de perdão foi saindo e foi entrando o quê? Dando a luz ao Espírito Santo dentro dele, né? Então, é Cristo que vive nele mais, não é mais ele. Então, você trabalha em prol de Deus, trabalha em prol da fé no Filho de Jesus, no Filho de Deus, né? E a nossa fé agora é no Filho. Você entende? Que não é mais eu, eu. Esquece. Agora é Cristo que está em você. Então você trabalha a favor de Deus, né? Você tem os frutos do Espírito, então é necessário que é gerar vida. Chegar perto das pessoas e gerar vida e não mais morte. Glória a Deus, né? Que a gente possa entender que esse tesouro dentro de nós não pertence a nós, mas pertence a Deus, né? Então, se você está refletindo a luz de Cristo, os frutos do Espírito, é porque Deus está em você. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra poderosa, que a gente possa entender, Senhor, essa palavra que somos potes de barro, e que a graça poderosa que habita em nós não é de nós, mas é tua, meu Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, quebranta mais ainda, para que a tua luz se faça presente mais em nós. Tira, Pai, tudo aquilo que está nos afastando da tua luz, que está querendo apagar a nossa luz, Pai. Reaviva, acende a nossa luz, para que a gente mostre a vida de Cristo no nosso corpo mortal. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E graças a Deus. Eu quero que você repita esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.